Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. Hoje com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema para debate. O presidente Lula telefonou hoje para o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e, segundo uma apuração do âncora Gustavo Uribe, pediu que o parlamentar se defenda das acusações e não deixe perguntas sem respostas. Jacques sinalizou a interlocutores disposição para prestar depoimento à Polícia Federal para esclarecer a relação com Augusto Lima. Os dois foram alvos de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Compliance Zero. Antes da operação, o senador chegou a se reunir com o ministro do STF, André Mendonça, relator do caso Master no STF. A expectativa é que o parlamentar retorne a Brasília, se reúna com Lula para avaliar a permanência na liderança do governo. O parlamentar é suspeito de ter se beneficiado de recursos do Banco Master e, em entrevista hoje à Band News TV, o petista negou as acusações. Vamos então ao debate. Muito boa noite, bem-vindos. Ana Amélia Lemos, Lula consegue se descolar de Jacques Wagner? Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo. Boa noite, os telespectadores do Grande Debate. Esse é um problema sério no colo do presidente Lula. Ele pediu explicações ao seu líder no Senado Federal, porém o ato mais correto seria peça para sair do cargo, para não contaminar exatamente todo o governo e particularmente o presidente, de quem é grande amigo. Aliás, eu recordo até de um episódio que aconteceu no passado, quando Itamar Franco, com as acusações do seu chefe da Casa Civil, o Henrique Argrives, sobre irregularidades no orçamento, Itamar o afastou. E assim que foi provada a inocência do Argrives, ele voltou mais forte e também fortalecido o presidente pela atitude tomada. O presidente Lula deve recomendar a saída do senador Jacques Wagner do posto importante da liderança do governo no Senado Federal. E isso vai livrar o governo das explicações. Claro que toda a acusação, a presunção de inocência é reservada ao senador Jacques Wagner, que tem um trânsito muito positivo dentro do Senado Federal. Davi Alcolumbre logo saiu em defesa do colega da Bahia, e isso representa exatamente que a corporação política também está aí apreensiva com isso. Na verdade, esquerda e direita, neste momento, estão se igualando em relação aos escândalos que estão se sucedendo em relação ao Banco Master. Envolvimento que não é só da classe política, do parlamento, mas é também de outros poderes. O poder executivo é o caso de Brasília, do poder judiciário é o caso das esposas ou de familiares de ministros da Suprema Corte, recebendo por serviços de advocacia exatamente do senhor Daniel Vorcaro, que, operando como um chefe de máfia, só não matava os adversários, mas comprava a preço de ouro os interessados que ele tinha, seja para manipular legislação de interesse do Banco Master, seja para outros efeitos de compra em todos os poderes. Então aí exatamente é preciso agora, nesse processo todo, que o próprio Daniel Vorcaro, diante de tudo que a Polícia Federal está desvendando, e aí se mostrando também um órgão independente, porque está batendo em Chico e também em Francisco, a oposição e no governo, isso também representa que para ele não haverá saída senão uma delação completa de tudo que sabe e de tudo que fez para passar o Brasil a limpo. De fato, a situação é muito complicada e já agora não há mais santos nessa história, minha cara Juliana. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Lula consegue se deslocar agora dessa crise, né, com essa questão de Jacques Wagner sendo investigado no caso Master? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. Eu acredito que, em primeiro lugar, se nós fizermos uma análise racional, veremos que a Polícia Federal, como disse a Ana Amélia, está fazendo um trabalho absolutamente autônomo, com muita seriedade. E, portanto, isso já é um ponto favorável ao presidente Lula. A garantia que dá para que a Polícia Federal atue desta maneira. Me lembro que no governo Jair Bolsonaro, com medo que se investigasse os amigos e a família, Jair Bolsonaro tentou
trocar o diretor-geral da Polícia Federal. E houve todo um conjunto de situações, seja mandado de segurança, que foi dado uma liminar para que um diretor amigo da família não assumisse, seja a própria saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que estava deixando o cargo porque não tinha garantias da presidência da República de que não haveria uma intervenção na Polícia Federal. Isso não está acontecendo e nunca aconteceu no governo Lula. Então vai aqui um ponto extremamente positivo para o governo. Jacques Wagner é amigo de Lula, é amigo de muita gente, da direita, da esquerda, etc. E nada efetivamente houve de pressão para que a Polícia Federal não tivesse a postura que tomou. De outro lado, eu também acho muito ruim pré-julgar qualquer pessoa. Eu falo isso até quando são adversários ideológico-políticos que estão na berlinda. Não se pode prejulgar, não se pode assassinar reputações. O que está acontecendo é uma investigação em relação a Jacques Wagner, a eventuais relações que poderia existir com o Banco Marshall. Eu tive a oportunidade de ler o despacho do ministro André Mendonça. Eu acho que ele colocou uma série de justificativas, todas elas devidas naquela decisão, mas que precisam ser apuradas e investigadas para se ter um juízo de culpabilidade. Claro. Isto vale para todos, inclusive vale para Flávio Bolsonaro, vale para Ciro Nogueira, etc. A diferença um pouquinho que existe em relação a Flávio Bolsonaro é que ele falou certas coisas que não se confirmaram depois, ele foi mudando de versões, o que cria todo um conjunto de suspeições sobre ele, que torna até um pouco risível ele dizer que agora as coisas estão indo bem, porque agora ele está se atingindo o PT. Quer dizer, é um negócio completamente fora de qualquer compasso de racionalidade. Ele foi pego, inclusive, na mentira sucessivamente, e agora tenta mudar o foco desta maneira. Mas, seja como for, também quero dizer que, tendo até um conhecimento pessoal do senador Jacques Wagner, sempre o tive em alta conta, inclusive, de seriedade. Me lembro que no passado ele foi vítima também de uma busca e apreensão. Vamos lembrar isto. E me lembro que se fez um grande estardalhaço na imprensa que tinha se pego na casa dele uma coleção de relógios caríssimos. E quando foi se verificar, aqueles relógios eram relógios de feira, cada um custando 20 a 30 mil reais, e que o Jacques gostava lá de colecionar, mas que não tinham nenhum valor expressivo. E ele saiu absolutamente intocado dessa investigação. Eu, pessoalmente, acho e espero que ele faça as explicações devidas, coloque com o curso das investigações todos os fatos que efetivamente podem deixá-lo inocente, porque acredito realmente que esse é uma pessoa que sempre se comportou com muita correção. Mas a vida dirá. O presidente Lula também tem que tomar muito cuidado. Ele não pode, diante de uma situação dessa natureza, já tomar uma paulada numa pessoa que sempre lhe foi fiel, sob pena de ficar numa situação difícil. Se eventualmente tiver Jacques Wagner que deixar a liderança do governo no Senado, isso tem que ser acertado entre Lula e Jacques Wagner, numa perspectiva que pode ser essa que a Ana Amélia disse, ou seja, se eles se entenderem nisso, diz, olha, ele vai se ausentar, claro, ele vai sair de cena, não renunciando à liderança de governo, mas se licenciando para que possa se defender, para que possa se investigar e, ao final, voltar para o exercício das funções. Mas isso tem que se fazer com muito cuidado. Quando governos agem assodadamente, podem queimar a imagem de pessoas, pré-julgar situações, o que não é correto e não é justo com nenhum ser humano, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro. Ana Amélia concorda? Essa permanência de Jacques Wagner na liderança é sustentável ou não? E mais um ponto, a situação dele é comparável à de Ciro Nogueira? A situação, em termos da consequência, é ruim, negativa, péssima para os dois lados, esquerda e direita. Ciro representa a direita e Jacques Wagner a esquerda. Vamos falar do ponto de vista ideológico. Mas não se trata disso, se trata do que faziam os dois parlamentares dentro do Congresso em benefício do Daniel Vorcaro, em relação, por exemplo, ao aumento do valor do fundo de garantidor do crédito, que era um tema crucial para Daniel Vorcaro.
porque o limite é 250 mil e ele queria passar para R$1 milhão, o que seria um grande negócio, e a sociedade brasileira é que pagaria essa conta, porque viria a intervenção. Ele já estava prevendo isso, e aquilo seria uma forma de salvar a sua imagem e os seus negócios, o banqueiro visando isso. Então ele comprou o apoio de 2 parlamentares com grande influência no parlamento, o presidente do PP, Ciro Nogueira, o senador, que apresentou a emenda para este valor e não acabou não tendo sucesso nessa empreitada. Então, essa forma de atuar do Porcaro foi exatamente a forma de usar pessoas influentes dentro do parlamento em relação a isso. Agora, o próprio senador Jacques Wagner, quando ele dá a explicação de que os $55 mil não é pouco dinheiro, 30 mil euros dentro do quarto dele, no hotel que ele mora em Brasília, ele está, eu acho, até sendo ingênuo demais acreditar da segurança que ele tenha num hotel para guardar tanto dinheiro assim no hotel, e não num cofre forte ou em algum lugar com mais segurança, num banco, por exemplo. Então, aí realmente é uma situação, o cidadão comum fica se perguntando, mas $55 mil. E também a explicação, eram diárias, segundo ele, diárias concedidas em viagens internacionais que ele não usou. Se ele não usou, teria que devolver aos cofres públicos, que são diárias pagas pelo Senado Federal, ou em missão pagas pelo Poder Executivo, se ele fosse integrando uma comitiva oficial. E o presidente Lula tem a saída, sugerir ao senador Jacques Wagner que peça para deixar o cargo, para não criar o constrangimento dele, amigo do Jacques Wagner, ter que fazer isso. Mas se ele não fizer, o presidente Lula não tem outra saída, ou ele preserva a si próprio e o seu governo, ou ele preserva o amigo. Essa é uma dura escolha que ele vai ter que fazer. Cardoso concorda com essa escolha difícil de Lula e mais? A gente pode comparar ou ainda é cedo para fazer isso, a situação de Jacques Wagner e Ciro Nogueira? Primeiro, uma observação, aí até uma discordância com a Ana Amélia. Normalmente, essa questão de diárias de viagem, elas não são adiantamentos que eu devolvo. Quando você viaja, você tem uma cota fixa por dia, claro, para que você possa pagar hotel, almoçar, jantar. Se a pessoa eventualmente ficou na casa de alguém, dormiu na rua, comeu cachorro quente para economizar o dinheiro, isso não o obriga, nem mesmo moralmente, a devolver aos cofres públicos, porque isso é uma questão de um pagamento indenizatório para uma viagem. Claro? Então, eu não vejo essa situação. Se Jacques Wagner realmente conseguir demonstrar que esse é um dinheiro que ele é fruto de situações que ele antecipou e que ele acabou não gastando por alguma razão, inclusive para apertar o cinto, fazer economia e fazer outras viagens, isso me parece absolutamente normal. Tirando a hipótese de ser diferente no Senado, que você recebe um adiantamento, tal, não me parece que seja assim, salvo engano da minha parte. Do ponto de vista objetivo que nós temos em relação aos fatos que geram Ciro Nogueira ou Jacques Wagner, a sensação que eu tenho, embora a situação de Jacques Wagner seja apenas divulgada hoje, né, nós lemos, mas a situação do Ciro está envolvendo mais ingredientes. Por exemplo, Ciro, além de receber uma mesada de 300 a 500 mil reais com cobranças disto, também teve despesas de hotéis pagas, luxuosas, e sem prejuízo disso ainda outras quantias muito mais substantivas depositadas em empresas da sua família. Também existe uma configuração mais clara daquilo que os juristas costumam chamar de ato de ofício, que é aquilo que você faz em relação a benefícios que recebeu indevidamente. Há situações de emendas e colocações da atuação parlamentar do Ciro que deixam a coisa um pouco mais nítida na perspectiva da possibilidade de se configurar um ato ilícito. Não quero dizer com isso que eu estou prejulgando o Ciro, estou apenas analisando objetivamente aquilo que foi narrado pela imprensa. Há uma profusão de fatos não explicados que realmente parecem indicar para uma consistência indiciária muito grande da prática de ilícitos. Mas torço para que Ciro consiga explicar tudo isso satisfatoriamente. Jacques tem algumas situações que estão colocadas, uma que envolve o apartamento, que envolve situações do seu enteado, da sua nora, etc.
em uma menor profusão indiciária até agora. Pode ser que depois surjam mais coisas, mas eu espero que não e creio que não, uma vez que sempre, repito, tive Jacques Wagner em altíssima conta como uma pessoa honesta. Mas vamos aguardar os fatos. Eu torço para que tudo seja esclarecido, torço para que as coisas sejam colocadas em pratos limpos, mas tenho certeza que daqui para frente haverá um discurso retórico dos dois lados. Vai haver a direita dizendo: está vendo? Olha aí, o Vorkal é da esquerda. E a esquerda: não, imagina, é da direita. Isso é discurso político, eleitoral. Acho que nós, como cidadãos e cidadãs brasileiros, temos que olhar com muito cuidado e racionalidade. Ninguém pode ser pré-julgado, ninguém pode ser condenado antes da hora. Sei que existem indícios de um lado, que existem indícios de outro, e aguardamos as explicações e o prosseguimento das investigações, sem que nós antes venhamos a atingir a imagem de quem quer que seja. Não é justo que você tenha pessoas execradas na sua imagem antes mesmo da possibilidade de exercer o direito de defesa. Nós já vimos muitas barbaridades acontecendo assim no Brasil ao longo dos tempos, em que as pessoas se comportam como numa arena romana, né, polegar para cima, polegar para baixo, quando, na verdade, depois acaba se provando a inocência. Como eu mesmo disse em relação ao Jacques Wagner, situações do passado aconteceram e não teve nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de situação de imputação penal provada. Fato, portanto, acho que nós devemos aguardar sem efetivamente execrarmos reputações antes da possibilidade das pessoas se explicarem e produzirem provas a seu favor. A gente vai fazer um rápido... Claro. Dizer da relevância que foi o ministro André Mendonça quebrar o sigilo das operações da Polícia Federal. Acho que isso a sociedade é um direito que deu à sociedade para tomar conhecimento de tudo que está acontecendo.